Antigamente, na era do PS2, tínhamos muitos jogos de super-heróis, e a grande maioria eram os famosos jogos licenciados, que é aquela história, né? Lançavam um filme e ao mesmo tempo lançavam um jogo daquele filme. Um bom exemplo desses jogos são X-Men Origins Wolverine, os jogos do Homem-Aranha, Homem de Ferro, Incrível Hulk, Quarteto Fantástico e por aí vai, a lista é enorme. Porém, os jogos licenciados não são apenas ligados aos filmes, eles também podem surgir através de animações, como é o caso aqui. Já que em 2009 era lançado mais um desenho da Marvel chamado Super Hero Squad, que era basicamente uns mini Vingadores, e esse desenho e formato dos personagens era inspirado na linha de brinquedos Hasbro, esses bonecos aí da cabeçona. E com a série animada fazendo um estrondoso sucesso entre as crianças, uma empresa aí teve uma ideia de fazer um jogo baseado na série, e assim nasceu mais um jogo do universo Marvel. E hoje vamos falar dele, que é considerado uma bijuteria lascada do mundo dos games, Super Hero Squad de PS2. É bem possível que Super Hero Squad tenha sido um dos jogos de PS2 que fez parte da sua infância, e você provavelmente tem boas lembranças dele. Até porque o jogo trazia os grandes heróis da Marvel, como o Homem de Ferro, o Capitão América, o Wolverine, o Hulk. Porém, eu tô aqui pra te falar que a nostalgia é a grande culpada dessas boas lembranças, porque esse jogo, ele não é ruim, ele é horroroso. A empresa desenvolvedora do jogo foi a Bluetongue. Ela também desenvolveu esses outros jogos de PS2 que você provavelmente nunca nem encostou. Talvez esse do Bob Esponja com Danny Phantom vocês tenham jogado. E sendo esse um jogo licenciado, não só o Play 2 foi abençoado com essa maravilha dos games. O jogo também possui suas versões para PSP, Nintendo DS e Nintendo Wii. O estilo de gameplay é aquele clássico beat it up, ou seja, aquele jogo que você precisa enfrentar hordas de inimigos para conseguir passar de fase. Um bom exemplo desse estilo de gameplay eram os jogos do Ben 10, como Ben 10 Protector of Earth, onde lá você enfrenta alguns inimigos para ter acesso a outras áreas do jogo, como também passar de fase. E esse estilo funciona muito bem no jogo do Ben 10, porque aqui é uma merda. Convenhamos, essa intro é muito foda. E começamos aqui pela tela inicial, onde temos o Homem de Ferro versus Doutor Destino, o jogo de 2009 já prevendo o filme dos Vingadores. Inclusive na parte final da música, que apresenta os personagens, tem o Destino metendo o pau no Homem de Ferro. Essa frase ficou meio esquisita. Mas temos aí o Destino dando uma surra no Homem de Ferro. Coincidência? Acho que não! Partindo pro menu, temos algumas coisas interessantes aqui, como esse painel de códigos. Aqui você inserindo alguns códigos consegue desbloquear diferentes skins pros personagens. E eu acho que a Bluetongue tava com um pouco de preguiça, porque eles não fizeram nenhuma outra artezinha pra dizer que você desbloqueou outra skin, só tem um nome ali embaixo. E você também consegue desbloquear outros personagens, como o próprio Capitão América. E eu falei coisas interessantes, mas na real é só isso aí mesmo. E antes de começarmos a nossa adventure, quero dizer pra vocês que esse jogo não só transmite ódio, ele também tem umas coisinhas legais, como você poder escolher a fase que você quer jogar. E como as fases aqui não seguem uma ordem, você pode começar jogando tanto pela primeira quanto pela última. Aqui é pra ser feliz. Ser feliz nesse jogo é uma frase muito forte. Continuando, em cada fase tem um herói diferente, sendo ele o titular de sua fase, e a gente pode escolher um parceiro pra ele. Temos a opção de 3 heróis a cada fase, mas antes de você poder jogar nessas fases, você tem que primeiro completar o prólogo, que é basicamente um tutorial. Tutorial esse que não te ensina porra nenhuma. E rejogando esse jogo, eu percebi que em cada fase tem um modo easy. E eu fiquei me perguntando, mano, quando eu era criança eu jogava isso no modo easy? E aí eu me fiz outra pergunta, por que um jogo de criança tem um modo easy? E eu me respondi chegando nessa bendita fase onde a gente luta contra o Juggernaut e o Doutor Destino. E eu fui simplesmente mangustado pelos dois. Mano, eu fui trucidado em um jogo de criança. Mas calma que eu tô adiantando muito, vamos voltar aqui pro prólogo. E aqui a gente escolhe os heróis pra dar início à fase. E você pode simplesmente escolher o Surfista Prateado. Sim, o farmador de aura profissional. E o jogo se inicia nessa área de testes onde temos alguns soldados lançando um fucking míssil no meio do nada. Porém, no local da explosão, descobrimos que lá havia o Fractal do Infinito. Só pra vocês saberem, toda a história do jogo gira em torno desse tal Fractal do Infinito. E quem mais estaria atrás desse Fractal senão os próprios vilões do Super Hero Squad? Aqui vemos MODOK, Dentes de Sabre e Abominável. Mas eles são apenas uma pequena parte de um esquema muito maior, já que o verdadeiro líder é o Doutor Destino. Eles estão em busca do Fractal para reconstruir uma versão da Espada do Infinito. E é com essa invasão em PowerPoint, e esses tiros em PowerPoint, e essa bazucada em PowerPoint, que temos a chegada do Esquadrão de Heróis, e adivinha, em PowerPoint. E finalmente começamos a nossa gameplay com os nossos heróis. E como eu disse antes, o prólogo é um tutorial, porém é um tutorial muito ruim para as crianças, principalmente para as brasileiras. Isso porque toda a explicação é em formato de texto sem nenhuma figura. Sabe ler, Salgueiro? Só sei ler só as figuras.
Seria mais intuitivo se tivesse a imagem do botão ao qual você tem que apertar. Mas como todo tutorial, aqui também não é difícil, basta você ir quebrando tudo e espancando todo mundo. E eu acabei de resumir o jogo inteiro pra vocês, porque toda fase é isso, é você brigar com o boneco, quebrar as coisas e assim repetir essa fórmula 1000 vezes seguidas. Nessa primeira fase a gente luta contra os agentes da IMA, que são esses carinhas aí de amarelo. Obviamente nem um pouco cansativo e repetitivo ficar lutando com esses caras toda hora, principalmente os vermelhos e os azuis, porque o bonequinho chato da peste. E a nossa missão aqui, além de explodir caminhão, derrotar agentes e explodir torreta, é também liberar os soldados da SHIELD. Com isso, os soldados ajudam a gente a deter a galera da IMA e esse processo se repete várias e várias vezes. E eu não tô nem zoando, é você chegar em outra área da fase e fazer tudo de novo, de novo, de novo. Eu sei que eu tô falando um pouco mal desse jogo, mas tem algumas coisas que eu acho bacana, como alguns cenários, principalmente da primeira parte aqui que mostra tudo destruído e você pode até interagir com algumas coisas. Isso aí você pode até me chamar de doido, mas eu acho o cenário muito mais bonito do que os próprios personagens. E em algumas partes dá pra ver ao fundo os jatos dos soldados em batalha. Nada que salve o jogo, mas é um detalhe legal no meio de tanto chorume. Continuando nossa missão de prólogo, agora a gente tem que defender essa porta enorme dos agentes da IMA. E não me façam perguntas difíceis do tipo, por que tá defendendo essa porta gigante? Eu também não sei, eu não faço a mínima ideia. O jogo simplesmente te coloca aqui e fala, ó, ninguém sabe o que tem atrás dessa porta aí, mas defende ela aí, meu patrão, senão fudeu. E os caras têm uma força absurda, porque o portão se danifica muito rápido. Espancando todo mundo aqui, a gente consegue avançar na fase. E assim, espancar mais meio mundo de gente e destruir tudo e todos. Mas é claro que a gente tinha que voltar e defender a porta de novo. E aí a gente fica nesse vai e vem, vai e volta por uns bons minutos. Vocês lembram que eu tava me questionando sobre o modo easy, né? Então, eu tive a capacidade de ser brutalmente falecido aqui. E quando você tá com o modo easy ativo, quando você morre, o seu personagem ressuscita. Mas quando você tá com ele desativado, que é o caso aqui, quando você morre, você tem que refazer a fase de novo. E como eu fiquei feliz de refazer a fase onde você tem que defender uma porta gigante e ficar indo e voltando pra defender a porta gigante e depois de fazer tudo de novo, derrotar a gente, proteger a porta, derrotar a gente, proteger a porta, finalmente a gente consegue derrotar todo mundo. E do absoluto nada aparece o abominável pra gente enfrentar. Ele não é nada complicado, dando umas boas porradas a gente consegue derrotar ele. Só que ele aparece de novo, e é aqui que o jogo te engana, porque ele te faz pensar que você finalmente tá na boss battle, mas na verdade você está apenas em um prelúdio. Isso mesmo, até porque a boss battle começa agora. E a gente é meio que teleportado pra essa arena com um estilo meio Battle Royale. E não só o abominável é o boss, como também o Dentes de Sabre. Em todas as fases vai ter uma boss fight semelhante a essa, mas em diferentes arenas que representam a fase, como vocês podem ver ao fundo. E por mais que pareça que pra derrotar esses vilões é só macetar botão, aqui você tem a possibilidade de fazer combos irados com os personagens. Até porque cada personagem tem o seu estilo de combate, uns com ataque corpo a corpo, ataque à distância e outro com essas duas possibilidades. E os combos são até bonitos de se fazer, mas eu só caguei pros combos e macetei botão, foda-se. E algumas arenas têm uma dificuldade a mais, como essa que tem um canhão laser altamente perigoso. E ao longo da batalha a arena vai fornecendo uns buffzinhos pra deixar seu personagem mais forte. O que é bom, mas ao mesmo tempo ruim, porque esses buffs também funcionam pros vilões. E a inteligência artificial dos vilões só funciona pra duas coisas, te descer a porrada e pegar os buffs pra te descer a porrada. Aqui você tem a possibilidade de fazer um super ataque pra finalizar o oponente. Basta você bater no inimigo até ele ficar inconsciente. E aí no controle você aperta a setinha pra baixo e faz o super ataque, o que não aconteceu aqui, já que foi o Dentes de Sabre que me botou pra mamar. E pra ganhar é fácil, você só tem que fazer 10 pontos. E mesmo com a gente ganhando, o Modok ainda conseguiu fugir com o Fractal. E ainda por cima, com um super tiro de laser, derrubar todo o esquadrão de heróis. Bom, quase todos, porque sobrou ali o Wolverine e o Hulk. E aqui a gente tem uma pequena interação entre o Wolverine e o Hulk, onde o Wolverine pede pro Hulk lançar ele no aeroporto aviões. Com o lançamento do Wolverine, a gente tem aqui uma mini sequência de Quick Time Events, que é bem divertido, pra falar a verdade. E assim a gente consegue subir no aeroporto aviões. E sim, é um aeroporto aviões da SHIELD. E lá naquela cutscene inicial, o Modok fala que conseguiu comprar ele através de um leilão de usados da SHIELD. E chegando aqui é como aquele mesmo velho de sempre, é bater em todo mundo como se não houvesse amanhã. Derrotando uma galera, Modok aparece, agora usando o raio laser com o fractal do infinito embutido nele, querendo dar um fim de uma vez por todas nos heróis. Porém, um laser acaba sobrecarregando, o que o faz explodir tudo, inclusive o cristal do infinito, que acaba se dividindo em vários fragmentos. E assim, começa uma corrida entre os heróis e os vilões com o mesmo objetivo: encontrar os fractais do infinito. E finalmente a gente pode partir para as missões dos heróis. E em cada uma das fases está escondido um token secreto, no caso o Token Aranha, onde você encontrando todos você libera o espetacular e único Homem-Aranha. E a fase do Wolverine se inicia com ele não indo atrás de nenhum fractal, porque na real ele tá atrás da moto dele. E assim como ele, eu também tô cagando pra história do jogo. Isso porque eu coloquei como principal achar os tokens aranhas e como quest secundária achar os fractais do infinito. O início da fase é a mesma do prólogo, mas com o objetivo principal, que é achar a moto do Wolverine. E uma coisa que eu não comentei no início do vídeo, mas que vale a pena
pena falar do fator gameplay é que você não move a câmera do jogo. Ou seja, pra onde você mover o personagem, a câmera também vai junto. E essa é uma das mecânicas que eu não sinto nem um pouco de falta nos jogos atuais. E se você tá se perguntando se isso vai atrapalhar sua gameplay, isso é, se você ter coragem de voltar a jogar isso aqui, né? A resposta é tenha certeza que sim, porque o jogo já não é tão bom assim ainda, tem essa limitação. Mas continuando essa maravilha dos games, pra não ficar batendo em boneco aleatório por 1 hora seguida, algumas fases possuem áreas com plataformas, o que muda um pouco a gameplay. Mas foda-se, porque a gente volta a ficar macetando o botão 1 hora seguida lutando contra esses caras da imã. E eu não lembrava, mas no jogo dá pra mudar de personagem. Aqui eu joguei com o Noturno e o combo dele é muito foda, e ele some e desaparece. É, se ele some ele desaparece, né? Mas aí ele aparece de novo e joga o inimigo pra cima, o Noturno é muito foda. Depois de um bom tempo gasto batendo nos inimigos, a gente encontra a moto do Logan. Mas antes que Wolverine pudesse tocar na sua motoca, ele é capturado por ninguém mais, ninguém menos que o próprio MODOK. Porém, com suas garras de adamante, o Wolverine consegue se libertar. E o objetivo da missão ainda é encontrar a moto do Wolverine, o que não demora muito pra gente achar, e a moto tá muito bem protegida, e o motivo eu também queria saber. E a nossa missão aqui é desligar o escudo e assim libertar a moto. Pra isso acontecer, basta a gente destruir os geradores de energia. Por fim, a gente consegue libertar a moto. Com isso, o Wolverine sai acelerando com tudo, só que ele esqueceu que ele estava preso no aeroporto-aviões. E sim, o local que a gente estava preso era o aeroporto-aviões. E o Wolverine com sua moto acaba caindo em meio à floresta. Floresta essa que se parece mais com um vulcão. E nessas fases que são mais voltadas para plataformas, você não precisa brigar com ninguém, é só você correr e meter o louco. E no finalzinho ali a gente acaba encontrando Dentes de Sabre. A gente corre atrás dele e o Wolverine acaba encontrando um dos fractais. E como o poder do fractal ainda é um mistério, já que ninguém sabe como realmente funciona e o quão ruim as coisas podem ficar caso alguém tenha algum tipo de contato com ele, é estritamente proibido tocar nos fractais. O Wolverine tocou no fractal, se foda. E ao entrar em contato com o fractal, o mutante Wolverine, agora não mais Wolverine, se torna o mutante 2 vezes ao quadrado, homem mendigo cracudo da floresta, novamente Wolverine, Double Kill Fatality James. E vocês não podem me chamar de mentiroso porque eu tô aqui com os documentos que comprovam que esse nome é sim real e qualquer outra pendência a gente vai ter que resolver no tribunal. E o Dentes de Sabre achou que seria uma boa ideia enfrentar o Logan cara a cara. E assim a gente começa mais uma boss fight. Mas antes, mostrar pra vocês essa tela de loading irada do Wolverine. E aqui a gente tem uma batalha insana com o Dentes de Sabre. Vale mencionar que essa arena é muito irada, porque ela possui um vulcão em erupção e também dinossauros, e dinossauros são irados. Depois de vencermos a luta, o Logan se manda pra cidade. Mas é claro que o Doutor Destino não ia deixar isso barato, já que o Logan ainda está com o fractal. Então ele decide mandar um presentinho pro Wolverine. Já na cidade a gente dá de cara com uma sentinela. E a sentinela tem uma carinha mais feliz do que de costume. E aqui chegamos em mais um momento de Quick Time Events, que é sem sombra de dúvidas a melhor coisa desse jogo inteiro. E de novo, essas partezinhas são muito divertidas de se jogar, o que também me faz lembrar de Ben 10 Protector of Earth, onde lá você também tem esses Quick Time Events muito irados. E aqui você acerta tudo de boa, isso é, se você não for burro igual a mim. Fala, meu Deus! E não errando mais nenhum Quick Time Event, a gente finalmente consegue derrotar o Sentinela. E por fim, cair na pose de herói. E a gente fez tudo aquilo pra de novo lutar contra o Dentes de Sabre agora em uma nova arena. E sim, isso acontece do nada e não, eu não tenho resposta do porquê tem gigantes de gelo brigando embaixo da gente. E assim que a gente derrota o Dentes de Sabre, todas as armas desse local se voltam contra o Wolverine. Porém, somos salvos pelo Homem da América. E essa cena é meio duvidosa, já que ele jogou o escudo e o escudo nessa cena continua na mão dele. Ah, foda-se, ele é o Capitão América. Por fim, o Wolverine consegue entregar o fractal. E assim, a gente finaliza a primeira fase do jogo. E já partimos para a próxima fase, que no caso aqui é a fase do Hulk. E como parceiro eu escolhi o Coisa, já que eles são amigos de longa data, desde os quadrinhos até as animações. E é sempre bom lembrar disso. Tá na hora do pau! Vai pegar, não vai? Iniciamos a fase e o Hulk tá como a maioria das garotas, confuso. Porém ele só tá com fome, e aí ele invade um local onde ficam os alimentos dos soldados da SHIELD, à procura de um sorvetinho. Porém é nesse exato momento que o Abominável aparece. Um close na tanguinha dele pra você dormir pensando nisso. Mas é nesse exato momento que o chão desaba com todo mundo. E a gente acaba caindo no meio do quinto dos infernos e a nossa missão aqui é achar um sorvetinho pro Hulk. Essa fase não chega a ser diferente das outras, tirando o cenário, é claro, mas ela te apresenta uma coisinha nova, que nesse caso é a mira pra você arremessar objetos. E é claro que ela não serve pra porcaria nenhuma, porque ela não te auxilia em nada. Ter essa mira e não ter essa mira é a mesma coisa. E essa fase não tem muito o que comentar, é basicamente você andar pra frente até chegar no objetivo e você nem precisa enfrentar os inimigos. Mas eu tenho que admitir que eu acho divertido ver esses bonequinhos voando depois de levar um socão. E mostrar pra vocês esse combo do Coisa, onde se você ficar spamando bolinha, ele começa a bater no chão e derrota todos os inimigos, e eu achei isso muito OP. Avançando na fase, a gente já cai numa boss fight, onde a gente luta contra o Homem Toupeira. Essa é simplesmente a boss fight mais broxante, porque a gente diluiu ele na porrada.
No final, o Hulk acaba encontrando um dos fractais e ele também acaba encostando nele, o que acaba transformando ele no Hulk cinza e deixando ele muito inteligente. Mas eu prefiro 1000 vezes a versão que ele é um agiota. E nesse momento o Abominável ataca o Hulk e a porrada vai fazer ele parar no edifício Baxter. Ou se você preferir, prédio do Quarteto Fantástico. Aquele 4 gigante já diz muita coisa. E o nosso objetivo aqui é ligar o portal dimensional para dar um fim de vez no Abominável. O que é até bem simples, basta a gente esmurrar o painel de controle. Terminando de ligar os painéis, o portal é ativado e puxa o Abominável, mas também acaba puxando o Hulk. E a gente vai parar em uma outra dimensão. E nesse lugar, por algum motivo, a gente acaba enfrentando robôs Destino. E é nessa dimensão que a gente acaba encontrando o Token Aranha. Finalmente uma coisa boa nessa merda. Eu também acabei encontrando esse carrinho de cachorro quente e eu queria dizer que é uma referência, mas eu acho que a Bluetong não tinha essa capacidade não. E se for, também não sei. E depois da gente ficar batendo em robô e achar alguns componentes para religar o portal, o Abominável aparece mais uma vez, agora atacando o Hulk de novo, fazendo ele deixar o fractal cair. E sim, mais uma boss fight. E essa foi um pouco mais complicada, porque mesmo com o Hulk, o Abominável ainda era pancada. E aí eu consegui aplicar o super ataque do Coisa, mas aí o jogo bugou e o Coisa ficou batendo em um ser invisível. Te agarro pela cabeça e te jogo! E esse mérito é meu, não tem nada a ver com o Hulk espancando ele ali no canto, hein? Deixa eu humilhar o NPC. Que delicinha! Após a batalha, o Hulk pega novamente o fractal, e assim voltamos pra nossa dimensão. No final ele entrega o fractal e finalmente ele consegue comer seu sorvetinho. E assim, a gente finaliza mais uma fase. Com isso, partimos pra fase do Thor. E a parceira dele não seria ninguém melhor que a própria Ororo, ou Tempestade. A fase se inicia com o Thor querendo ajudar os soldados na limpeza por causa da destruição, mas ele acaba recebendo um chamado sobre a localização de um dos fractais. Chegando ao local, ele tenta pegar o fractal com esse sorriso bizarro no rosto, porém o Thor acaba caindo no Bait Brother, isso porque o seu irmão Loki acaba roubando o fractal. E obviamente o Thor não ia deixar o Loki ficar com o fractal. E a nossa gameplay já começa com o Thor indo direto pra Asgard. Gameplay essa repleta de Quick Time Events. E um deles é tirar o gelo de um avião que tá impedindo ele de voar. E no meio do caminho o Loki aparece e acaba desviando o Thor de sua rota, fazendo ele cair em meio à cidade. Bem, e a única coisa que eu tenho a dizer sobre essa fase do Thor é que ela é a pior fase do jogo inteiro. Tirando a parte do Quick Time Event, você não faz outra coisa a não ser ficar batendo em boneco o tempo inteiro. E talvez eu esteja sendo um pouco redundante nessa parte de ficar batendo em boneco o tempo inteiro, mas é que nessa fase você é obrigatório a ficar derrotando bonecos o tempo inteiro. E não é de uma forma divertida, e sim enjoativa e cansativa. E além de ter muito inimigo, eles ficam correndo pelo mapa, e você tem que ficar correndo atrás deles. Mas pelo menos uma coisa boa é que a gente já encontra o Token Aranha na primeira fase. E finalmente vencendo todo mundo, o jogo já corta pra Asgard, onde o Thor tá enfrentando o Loki. Nem o jogo aguenta mais. E aqui o Thor tá pedindo o fragmento de volta, mas a única coisa que o Loki tem a oferecer pra ele é o Super Esquadrão de Gigantes. E o Thor fala que o Loki desafia as leis da natureza e também dos direitos autorais. E aqui começamos mais uma boss fight, agora contra os gigantes de gelo, que dá pra vencer facilmente com os combos de raio da tempestade. Pega a visão! E comentando mais uma vez sobre as arenas de combate, que essa eu acho muito bonita, tem os barcos voando, tem a ponte de arco-íris, pelo menos uma coisa os caras tinham que acertar, né? E a nossa missão agora é defender Asgard da invasão dos robôs Destino. E olha, se a fase na cidade já era chata e entediante, aqui é multiplicada por 1000, porque é literalmente ficar meia hora indo e voltando enfrentando robôs Destino, e é só isso. Esse é um trecho acelerado das meia hora de pura diversão. Taca o livro pra fora e dá uma surra de palmole. Taca o livro pra fora e dá uma surra de palmole. No final de tudo isso eu já tava ficando assim. Mas não culpa! E depois de tanto sofrimento, a gente consegue encontrar o Loki. E agora o Thor está disposto a tomar o fractal das mãos de seu irmão. Nessa última batalha a gente luta contra o Loki, que tá se passando pelos heróis e também copiando os nossos poderes. Mas de novo ele não tem chance nenhuma contra os combos da tempestade. E com toda essa bagunça o homem da casa aparece. Odin, o pai de todos, que tá muito puto porque eles estão brigando no salão principal. E simplesmente expulsa os dois pra fora de casa. E como ele não vai ser mais repreendido, com um sorrisão no rosto o Thor mata o Loki. E por fim a gente consegue mais um fractal do infinito. Com isso, a gente finaliza mais uma fase. E a nossa próxima fase é com o Falcão. E a gente já inicia nos Quick Time Events. E aqui basicamente a gente tem que despistar os agentes da IMA pra conseguir localizar o fractal. E por algum motivo o meu jogo tava muito bugado nessa parte. E depois que a gente consegue fugir, a gente já cai numa boss fight contra o Fanático. Talvez esse jogo seja um pouquinho desbalanceado, talvez. Porém eu acredito mais na vitória do Falcão lutando contra o Fanático do que o Capitão América lutando contra o Hulk. E depois de uma vitória meio desbalanceada, o Fanático ainda consegue fugir, porém levando o fractal. E o lugar pra onde ele foi é nada menos que o esconderijo do Doutor Destino. E o nosso objetivo agora é basicamente fazer a limpa no castelo, ou seja, derrotar todo mundo. Mas eu caguei pra esse objetivo e saí voando indo direto pro que importava.
E o que realmente importa aqui não é achar os fractais, mas sim os tokens aranhas. E no meio do caminho a gente aproveita pra soltar os soldados da SHIELD que estão presos por aqui. E o diferencial dessa fase, que é bem melhor que a do Thor, é que ela é repleta de armadilhas. E se você encostar em alguma já vai de Vasco. E depois de perder a paciência com o Falcão, porque ele tava com a mira travada em um robô destino, ao invés de destruir o peso da porta que tava na frente dele, finalmente a gente consegue achar o fractal. Porém, ele estava nas mãos do destino. E aqui chegamos na fatídica... E aqui chegamos na fase mais desgraçada desse jogo. Porque por mais que tenha os chefes aqui, não é uma boss fight, e sim um combate normal. Um combate normal que você vai falecer umas 20 vezes seguidas. E o objetivo aqui não é ganhar, e sim sobreviver a 1 minuto com o Doutor Destino e o fanático te batendo sem parar. Eu nunca pensei tanto em querer jogar no fácil como eu tava nesse momento aqui. E depois de ser humilhado pelos NPCs do jogo, a gente finalmente consegue fugir. E por fim, entregar mais um fractal para o Capitão América. E com isso a gente conclui mais uma fase. Com isso podemos iniciar a próxima missão agora com o Homem de Ferro. E na fase do Falcão eu acabei esquecendo de mencionar, mas eu utilizei a Mulher Invisível como a parceira dele. E aqui eu tô usando a Miss Marvel, sendo ela a personagem mais inútil desse jogo inteiro. E damos início com o Homem de Ferro fazendo um check-up de sua armadura, mas é nesse momento que a Miss Marvel entra em contato para falar que os soldados estão tendo problemas na área de teste gama. E sem pensar duas vezes, o Homem de Ferro se manda pra lá. E o nosso objetivo aqui é defender esses 3 computadores gigantes. O que me custou aí uns 20 minutos só subindo e descendo e macetando o botão, aonde no final, depois de derrotar todo mundo e proteger os computadores, do nada aparece um dos vilões do Homem de Ferro chamado Dínamo Vermelho, que ninguém liga, então foda-se. Tu é um beta. E é claro que a gente ia ter que enfrentar ele em uma arena. E essa boss fight tem uma coisa muito interessante. Mentira, é igualzinho a todas as outras. No finalzinho a gente consegue mandar o Dínamo pra casa do caralho. E aqui temos uma aparição especial, que é a do Magneto, onde ele também aparece do nada. E ele fala que os fractais têm um efeito positivo em seus poderes. Vocês entenderam? Positivo, negativo, magnetismo. E o Magneto simplesmente com seus poderes leva tudo pro espaço. Agora, como o Magneto consegue respirar no espaço é uma boa pergunta. E sim, tem uma resposta pra isso e até bem convincente. E ele possui uma base no espaço que é um asteroide todo modificado. E a gameplay no asteroide não muda tanto. A gente continua derrotando robôs destino, com o único diferencial que agora a gente tem que abrir portas gigantes. O que é bem fácil, basta destruir a fonte de energia e também desativar os escudos que protegem essas portas. O que acaba deixando a gameplay dessa parte muito repetitiva, porque em toda a área tem um robô destino, tem uma porta fechada, tem um bagulhinho pra você desativar, e se tiver inimigos por perto, quando você for abrir uma porta, o seu personagem vai priorizar atacar os inimigos ao invés de abrir a porta e acabar logo com o sofrimento que é jogar esse jogo. Algumas áreas do asteroide, como essa aqui, possuem armadilhas, mas só alguém muito burro cairia em alguma delas. E dando aquela xeretada, a gente encontra mais um belíssimo token aranha. E finalmente, atrás dessa porta, a gente vai se encontrar com o Magneto. Mas antes eu queria mostrar pra vocês essa parte da minha gameplay, onde eu fiquei preso aqui por muito e muito tempo. E essa fase do Homem de Ferro é a fase mais curtinha do jogo inteiro. E essa parte aqui é tão curta que se você quiser ir pro final da fase, basta ir direto pro objetivo. Você não precisa nem enfrentar ninguém. Porém, esse pedaço aqui me impediu de prosseguir, porque o objetivo era muito simples. Bastava chegar do outro lado da plataforma. Coisa que eu não tava conseguindo. Eu tava usando até objetos do cenário pra ter um impulso maior. E foi aqui, meus amigos, que eu calei a boca dos que me chamavam de inteligente, porque por acaso eu acabei descobrindo que se apertar a setinha pra cima enquanto o seu personagem voa, ele acaba ganhando um impulso maior. E todo aquele tempo perdido foi só por causa da minha burrice mesmo. Raça absoluta, além da consciência. E assim partimos pra luta contra o Magneto. E bem, eu falei que a Miss Marvel era um imprestável aqui no jogo, isso porque a única função dela é atirar aquele Ki Blaster do Dragon Ball nos inimigos. E a gente sabe muito bem que aquilo não dá dano e nem derrota ninguém. E vocês devem estar se perguntando, meu Deus, é uma batalha contra o Magneto, e o Magneto controla metal, e o Homem de Ferro é de ferro. Então vai ser igual uma batalha mortal do Ei Nerd, onde os personagens têm uma vantagem um sobre o outro? Não, é só mais uma boss fight normal, onde você maceta o botão e derrota o chefão. Mas antes eu queria elogiar mais uma coisa nesse jogo. Sim, eu sei, parece impossível achar qualidade nesse jogo aqui, mas é possível. E o que eu tô falando é da trilha sonora de fundo quando você enfrenta um chefão. Principalmente dessa boss fight contra o Magneto, porque tem uma trilha sonora com uma orquestra insana. Mas nem tudo que reluz é ouro. E no fim a gente consegue vencer o Magneto. Com isso, o Homem de Ferro consegue pegar o fractal, mas sua armadura não suporta tamanha energia. E isso faz com que todo o asteroide exploda. E mais uma vez, do nada, a gente acaba em outra boss fight, agora de novo contra o Dínamo Foda-se. O Magneto acabou trazendo ele pro espaço também. E a arena que a gente tá lutando tá no meio do espaço sideral, sendo ela metade do asteroide que explodiu e que tá entrando na atmosfera da Terra, e isso é muito foda. Depois de vencer o Dínamo Foda-se, o Homem de Ferro percebe que alguns destroços estão caindo na Terra, e um deles é um super míssil. E com o super poder do Quick Time Event, a gente consegue separar as partes do míssil. Mas é claro que não ia haver só um míssil, porém o Homem de Ferro consegue parar ele a tempo.
E no fim, a gente consegue mais um fractal. Com isso, a gente finaliza mais uma fase com sucesso. Partindo para a última fase, ou quase última, bom, vocês vão entender depois. E o nosso herói da vez é o surfista prateado, e com ele novamente a Gold. A gente começa com o surfista refletindo sobre a vida, pensando no bem e no mal, sendo o yin yang do universo, quando de repente ele recebe a localização de mais um fractal. Esse agora tá no meio da cidade, e sem nem muita dificuldade ele consegue pegar o fractal. Porém, ao fazer um portal para voltar para a base do esquadrão de heróis, ele acaba percebendo que o fractal aumentou seus poderes cósmicos, levando ele para uma dimensão dentro do fractal. E nessa dimensão ele acaba encontrando o Doutor Destino, ou melhor, o Professor Destino, onde com a sua Legião da Liberdade luta contra as forças malignas da espada e o esquadrão super malvado. E o surfista fica igual a gente, sem entender porra nenhuma. E a gente já começa na dimensão fractal descendo a porrada em todo mundo. E os combos do surfista são muito bons e ele ainda faz tudo em cima da prancha. E a fase do surfista prateado é aquela coisa, você tem que bater em todo mundo pra passar de fase. Obviamente sendo muito melhor do que a do Thor, é só pra lembrar que eu odeio aquela fase. E esses novos inimigos são igual aos agentes da IMA, só que com skin diferente. Ou seja, a gente não tem nenhuma dificuldade pra derrotar esses caras. E aqui você tem que quebrar tudo literalmente, até mesmo os cristais que aparecem aí durante a fase. Quebrando todos eles vão aparecer mais 3, só que agora gigantescos. E o nosso objetivo aqui é bater nesses cristais pra assim a gente conseguir energizar todos eles. E com eles energizados, os cristais vão abrir um portal pra gente. Tá, mas qual o sentido disso? Meu amigo, ter sentido e ter lógica nesse jogo é uma coisa impossível de se ter. Atravessando o portal a gente cai em outra área muito parecida com aquela e a gente vai ter que repetir a dose de novo do que a gente já fez, que no caso é quebrar cristal e energizar cristal. E lutando do nosso lado tá o Professor Destino, e é aquela história, né, que quando você enfrenta um boss ele é muito foda e quando você desbloqueia ele pra jogar ele é um bucha. Esse é o Professor Destino. E é nessa área que a gente acaba encontrando o último Token Aranha. E atravessando o portal a gente vem parar nesse lugar aqui, onde a gente enfrenta de novo robôs Destino. E o nosso objetivo é proteger essas armas lasers para assim ativar o laser dessa arma para que o laser atinja o cristal e o cristal fazer outro portal. Essa fase tá cheia de portais. E ali no meio ainda tem uma variante do Doutor Destino que fica atrapalhando a gente. No final o surfista consegue derrotar a variante do Doutor Destino e se mandar para outra dimensão. Uma dimensão muito mais perigosa do que a anterior. E é nessa dimensão que a gente acaba conhecendo o surfista bronzeado, uma variante maléfica do surfista prateado. Com isso damos início a mais uma boss fight desse incrível jogo, e a arena do combate não é pouca coisa, a gente tá em um pedaço de ferro muito tecnológico sendo segurado pelo Galactus. Depois de falhar miseravelmente em tentar ainda umas caixotadas no surfista, finalmente a gente consegue derrotar ele. E por algum motivo o prateado atravessa por dentro do bronzeado e isso faz com que ele volte para a dimensão normal dele. São muitas perguntas, mas ninguém tem a resposta, então a gente só aceita. De volta à base com o fractal em mãos, surfista relata sua experiência e diz para o capitão que ele foi além do fractal, passando por dimensões espelhadas, encarou a luz e a escuridão, onde no final teve que enfrentar a si mesmo em uma batalha feroz. Após ouvir tudo isso, o capitão pega o fractal e manda o surfista pra puta que pariu. Com isso a gente finaliza a quase última fase. E finalmente, depois de tanto sofrimento... a gente consegue liberar o tão esperado Homem-Aranha. Mas infelizmente, nem o Homem-Aranha consegue salvar a droga desse jogo. Isso porque eu tava com muita expectativa em cima do Homem-Aranha, e essa foi a primeira vez que eu consegui pegar todos os tokens nas fases. E meu Deus, como eu me decepcionei com o Homem-Aranha. Toda a gameplay dele é ficar atirando teias, e a finalização dele também não é lá grande coisa. E ao completar todas as campanhas, a gente libera a última fase, onde a gente finalmente vai enfrentar o Doutor Destino. E aqui na campanha final a gente pode escolher qualquer um dos heróis. Bom, qualquer um dos principais. Isso porque os desenvolvedores acharam a ideia muito bacana em não colocar o restante dos personagens. Isso quer dizer que você não pode jogar nem com o Capitão América e nem com a melhor personagem desse jogo, que é a Tempestade. E tudo começa com uma grande comemoração, com o prefeito agradecendo o Super Hero Squad por terem salvado a cidade mais uma vez. E ele homenageia os grandes heróis fazendo deles um símbolo que representam coragem, força, fé, destino. Destino? O Doutor Destino aparece para causar a maior confusão de todos os tempos. Até porque o Doutor Destino agora tem uma arma secreta, tão secreta que nem ele mesmo conseguiria detê-lo. Sua arma secreta são os MODOK Bots, o que não impressiona nem um pouco o Homem de Ferro, porque ele fala que é uma puta arma secreta de bosta, e junta todo o esquadrão de heróis para pôr um fim nos males do destino. E essa última fase, bem...
Ela é nojenta de tão ruim, superando até mesmo a do Thor. É uma das fases mais chatas, porque não inova em nada, apenas regride, porque tudo de ruim que tem nesse jogo tá nessa última fase. Hordas e hordas de inimigos pra você derrotar, e somente isso. Nessa primeira parte ainda aparecem alguns chefes que você já enfrentou, mas foda-se, depois que você derrota ele aparece mais 1.300 robôs destino. Essa última fase é pura encheção de linguiça, porque você não faz mais nada além de derrotar inimigos aleatórios no mapa. Esse jogo com certeza é o sinônimo de diversão. E como os heróis estão se divertindo muito derrotando os robôs Destino, o próprio Destino e o MODOK invadem a sede do esquadrão para roubar os fractais. E o nosso objetivo agora é recuperar os fractais novamente, mas não antes de enfrentar de novo uma porrada de inimigos. Mas eu tenho que admitir, os gigantes de gelo são bem legais. Com o pezão do Hulk a gente invade o esconderijo do Destino. Essa cena do Hulk parece muito comigo editando usando o keyframe para crescer e diminuir a imagem. E a gente dá de cara com o MODOK que tá em posse de todos os fractais. E aí acontece um clarão e depois ele já tem a espada do infinito. Mas aí o Doutor Destino toma ela pra si, sai voando e a gente vai atrás dele. E assim temos a última boss fight desse jogo, onde mais uma vez a gente luta contra robôs Destino. Eu não aguento mais lutar contra robôs Destino. E depois de sofridos momentos a gente finalmente luta contra o Destino. E se vocês perceberam, aqui não é um combate de 10 pontos, mas sim um combate normal onde você luta contra robôs Destino e contra o Destino. Mas eu ia preferir 1000 vezes um combate de 10 pontos. E depois que a gente derrota o Destino, a gente só derrota o Destino. Tipo, não tem nenhum Quick Time Event ou nada do tipo. No final só tem essa cutscene aí onde os soldados da SHIELD prendem o Doutor Destino e acabou. É só isso, a gente zerou o jogo. Mas é claro que em um jogo da Marvel, depois que sobe os créditos, teria uma cena pós-crédito. A cena começa com o Doutor Destino sendo interrogado pela Miss Marvel devido aos crimes cometidos por ele. Porém, é nesse momento que a máscara do Destino cai na mesa, revelando pra gente que na verdade ele era... a porra de um robô Destino. Vai tomar no... Oi, eu sou o Capitão América. Eu vim falar de uma das características mais valiosas que um soldado ou um aluno podem ter. Paciência. Eu acho que a gente já pode partir para as considerações finais. E bom, esse jogo é uma merda. Super Hero Squad com certeza entra naquela lista de jogos que se você jogou na infância, você nunca mais deve voltar a jogar. Eu tenho que admitir que é uma ideia legal apresentar os Vingadores para um público mais jovem, porém foi uma ideia mal executada. Depois de rejogar esse jogo, eu sinto que a Bluetongue naquela época estava tentando fazer um jogo dos Vingadores parecido com os jogos do Ben 10, mas não saiu como planejado, até porque esse jogo tem tantos problemas que a gente se perde na conta. É a câmera que segue o personagem, muitas vezes bugando a gameplay, as hordas de inimigos que não acabam nunca, a gameplay repetitiva, o desbalanceamento na luta contra os chefes, algumas histórias que não tem pé nem cabeça e por aí vai. Dificilmente tem algo que se salve desse jogo. Tirando os Quick Time Events, que eu acho bem da hora, não sobra quase nada. Talvez jogando de 2 seja mais divertido, dê pra curtir o jogo, talvez. Ou pode ser mais tenebroso ainda. Mas eu também quero saber a sua opinião sobre esse incrível jogo do PS2 chamado Super Hero Squad. Então deixa o like, se inscreve e comenta aí pra gente conversar. Bom galera, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e confessar pra vocês que eu me diverti mais editando esse vídeo do que jogando esse jogo. Enfim, né, essa é a vida. Bom, esse foi o vídeo e a gente se vê na próxima.